Domingo do mês de maio, dia 31. Louvamos a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. Louvamos a Deus, adoramos a Deus acima de tudo por aquilo que Ele é. O único Deus vivo e verdadeiro, Criador de todo o universo. Aquele que detém todas as coisas nas palmas de suas mãos. E nós, irmãos, somos criatura dele. E agora, em Cristo Jesus, muito mais do que criaturas, nós somos filhos, filhos amados. Estamos debaixo da tutela poderosa, soberana do nosso Deus. Por isso nós queremos começar esta manhã olhando para o nosso Criador, através da visão espiritual que Ele mesmo nos deu em Cristo, nós podemos contemplar a sua existência, a sua glória, a sua majestade. E é claro que nesse momento em que nós contemplamos a glória de Deus, ao mesmo tempo percebemos o quanto somos pequenos, pó da terra, carentes dele, necessitados dele. E agradecemos de todo o nosso coração, porque nós estamos em suas mãos benditas, somos alvos da sua graça soberana, imutável. Temos experimentado a cada dia o seu amor, a sua bondade, as suas misericórdias, a sua compaixão, a sua paciência. É maravilhoso estarmos na presença de Deus, que nesta manhã nós possamos ser renovados pelo poder do Espírito Santo. Você, meu irmão, minha irmã, não apenas a Igreja Presbiteriana do Cônego, mas todos vocês, irmãos, que estão conosco nesta manhã, aqueles que vão posteriormente assistir esse vídeo, entenda isso, você é um servo de Deus, uma serva de Deus, Deus te ama. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós, Ele sabe o que faz. Não importam as circunstâncias que estejamos passando, nós precisamos ter a certeza do amor de Deus por nós. E precisamos também discernir que a certeza desse amor, essa certeza é dada pela obra do Espírito Santo através das promessas de Deus registradas em sua palavra. Nós sabemos que essa certeza, ela é atacada também dia após dia pelo inimigo de nossas almas. Por isso nós precisamos vigiar, nós precisamos acatar a exortação de Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E uma tentação é a tentação da incredulidade, é a tentação de acharmos que Deus, Ele esqueceu de mim. Parece que Deus não tem tempo para mim. Deus tem pessoas mais importantes, às quais Ele dará a sua atenção. Eu sou tão pequeno, tão insignificante nesse mundo. Ah, queridos, o nosso Deus é perfeito, o seu amor é incondicional. Ele ama a todos os seus filhos, nos ama. Por isso também nós vamos viver como bons soldados de Cristo, soldados capazes pelo Espírito Santo de discernir os ataques infernais do inimigo de nossas almas, tentando minar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor por Deus,
Porque quem ama a Deus, quem tem cultivado o verdadeiro amor por Deus, não o deixa por nada e por ninguém. Nem as provações mais difíceis vão nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Pelo contrário, as provações têm o intuito de nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vamos começar esse dia tomados pela fé, pela esperança no Deus vivo e verdadeiro. Vamos começar esse dia olhando para Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Tudo foi criado através da sua palavra. Jesus Cristo, o nome poderoso. Queridos, nós servimos a Ele. Fomos salvos através do seu poder, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Estamos debaixo da sua graça, das suas misericórdias. Sim, devemos começar a cada dia, a cada manhã que Deus nos dá com vida, nós queremos o glorificar. Queremos reconhecer a sua glória, a sua majestade e o seu senhorio sobre as nossas vidas. Nós somos o povo da fé, a fé verdadeira, a fé no Deus único, o Deus da Bíblia, o Deus dos profetas, o Deus que enviou Jesus, o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Nós estamos começando esse dia alicerçados nesta verdade, alicerçados na rocha que é Jesus. Nada, ninguém pode com Ele. Ele é infinitamente maior do que todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as adversidades que nós, como seus discípulos, seus irmãos, possamos enfrentar nessa vida. Vamos, irmãos, começar esse dia assim, amém? Como nós devemos começar todos os dias que o Senhor nos concede com vida, honrando sempre o seu nome. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus pelos nossos irmãos que estão conosco nesta manhã. A nossa irmã Natiele conosco, a nossa irmã Ruth, Rosilene Barros, nosso irmão Samuel Caetano, nossa irmã Nana, a nossa irmã Fabiane, a nossa irmã Cida, Lívia, Elisange. Mande aí um recadinho que fica mais fácil. Você também pode, aqui no Facebook, estar mandando um alô para os seus irmãos, já que aqui nós temos essa oportunidade de estarmos em contato, mesmo que seja por esse meio de comunicação. Podemos aqui ter um contato com os nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos. A nossa irmã Viviane também conosco nesta manhã. Nosso irmão presbítero Sérgio. Amém, Sérgio? Deus abençoe você, sua casa, Ione, a Bruna. Glorinha também conosco nesta manhã. Queridos, estamos contando os dias para que possamos voltar novamente, estarmos juntos, nos abraçando, olhando dentro dos olhos dos nossos irmãos. Estamos aí na expectativa. No tempo de Deus, isso vai acontecer para a honra e glória do nome dEle. Porque a comunhão do povo de Deus dá muita alegria a Ele. Na verdade, Jesus, Ele morreu naquela cruz para também nos reconciliar, não apenas com Deus, mas uns com os outros. Jesus, Ele morreu naquela cruz para que possamos, nós, como discípulos, viver em harmonia uns com os outros, ter prazer na vida uns dos outros,
Isso é lindo, isso é profundo, é comunhão, unidade, é o corpo de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos, vamos pedir a Deus que Deus esteja nos conduzindo nesse momento, que Deus esteja nos dando disciplina nesse momento para estudarmos a palavra dEle. Vamos buscar a orientação do Espírito Santo. A nossa fé é uma fé sobrenatural. Nós só podemos viver a fé através do mover sobrenatural do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos a cada dia pedir a Deus que o Senhor nos ajude a viver na plenitude do Espírito. Vamos orar, vamos buscar a presença do Todo-Poderoso. Aí em sua casa, faça desse momento também um momento de oração. Seria até importante você se concentrar agora. Você que está com a sua família, de repente aí, feche os teus olhos também como uma forma de concentração. Vamos orar. Vamos fazer desse momento um momento de oração, de adoração, de louvor, de intercessão. Vamos, queridos, vamos orar. Ó Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, nós queremos acima de qualquer coisa te adorar, te bendizer, te glorificar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, nos ajude a santificar o teu nome, a honrar o teu nome com a nossa vida, com o nosso testemunho, porque esse é o nosso prazer como filhos. Esse é o prazer que Jesus derramou em nossas vidas. Esse é o prazer que o Espírito Santo fomenta em nossas vidas dia após dia, o prazer de glorificar o teu nome, de reconhecer a tua existência, a tua glória, a tua majestade, a tua soberania, o teu amor, que é incondicional, infinito. Oh Deus, oh Pai, oh Jesus, nosso Senhor e Salvador, ó Espírito Santo, Consolador, obrigado porque nós estamos na Tua presença, obrigado porque um dia nós nascemos de novo, e agora podemos estar na Tua presença, reconhecendo a Tua existência, a Tua glória, mesmo que não possamos Te ver com os olhos da carne, mas com os olhos da fé, Te contemplamos dia após dia, nesse santuário a nossa vida. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigado por esses irmãos que estão conosco nesta manhã, buscando também a compreensão em Tua palavra. Também abençoe aqueles que não puderam estar. Abençoe a Tua igreja sobre a face da terra. Abençoe a igreja presbiteriana do Cônego, aqui em Nova Friburgo. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, e agora fale aos nossos corações. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém, queridos. Também conosco nesta manhã a nossa irmã Catiane, a nossa irmã Sidneia. Que bom é estarmos aqui louvando ao Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus que vai ser ministrada pelo Espírito Santo dele aos nossos corações. Abra a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Palavra do Senhor Jesus aos nossos corações, ao coração da sua amada igreja. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 16, a palavra de Deus.
Também conosco nesta manhã, nosso irmão Davi Marques, grande Davi, sua amada esposa Leacir, irmãos amados. De repente eu não estou citando o nome de alguém porque não consegui ver aqui, por isso que é importante você mandar um recadinho, porque é mais fácil da gente visualizar aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 16 a palavra de Deus, palavra poderosa do Senhor. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 16. Diz assim a narrativa bíblica: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga, isto é, compreende, discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, isto é, ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Também conosco nesta manhã, nosso irmão Paulinho, diácono Paulinho, nosso irmão William Medeiros, que Deus abençoe os nossos queridos irmãos, suas famílias. Queridos, mais do que nunca, queridos, mais do que nunca, mais do que nunca nós precisamos abrir o coração para a palavra de Deus. Eu sei que você escuta isso muito. Eu sei que você tem escutado muitas vezes essa exortação. Nós, mais do que nunca, precisamos abrir o coração, desejar ardentemente a palavra de Deus, a compreensão da palavra de Deus. Nós precisamos ser norteados pela palavra de Deus. Como muito bem nos colocou inspirado pelo Senhor, o profeta Oséias, capítulo 4, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E nesse mesmo livro, o profeta, ele completa
as suas palavras, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por isso, nós precisamos conhecer e precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Nós nunca seremos cansativos, no sentido de estarmos exortando a nós mesmos, primeiro, como também aos nossos irmãos que nós amamos. Nós precisamos exortar e ouvir essa exortação, que nós precisamos abrir o coração para a palavra de Deus. Nós precisamos buscar compreensão na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa conduzir exclusivamente as nossas vidas. Porque só assim poderemos ser abençoados, só assim poderemos ser plenos, só assim poderemos rejeitar os dardos inflamados do maligno, do diabo, de Satanás, o inimigo de nossas almas. Quando nós olhamos, queridos, para uma crise como essa, quando nós vemos através da televisão, da internet, o quanto essa crise tem gerado instabilidade na vida das pessoas, incapacidade de lidar com as adversidades. Eu estava até comentando, não sei se já comentei aqui, eu vi um meme, uma figura de Faraó, e embaixo dizendo o seguinte: ué, esse povo com uma praga só já surtou? Eu procuro ver a seriedade até num meme, que a princípio pode ser algo que gere alegria, gere descontração. Quando nós olhamos para um momento como esse, nós temos visto isso, irmãos. Pela televisão, pela internet, o quanto essa crise tem gerado de instabilidade na vida das pessoas, o quanto as pessoas estão se vendo incapazes de lidar com toda essa crise. Percebemos sim essa instabilidade, claro, primeiramente espiritual, emocional, moral. Por isso, a cada dia que passa, irmãos, essas verdades, as verdades da palavra de Deus, se tornam, na minha vida, mais cimentadas, consolidadas em minha consciência. E precisam também estar consolidadas nas consciências de meus irmãos. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos dá equilíbrio, é a palavra de Deus que nos dá estabilidade diante das crises, diante das fortes tempestades, diante das adversidades. É muito triste, chega a doer o coração perceber que pessoas, por não terem o conhecimento de Deus, pessoas que por não ainda estarem na presença de Deus, essas pessoas têm sido jogadas de um lado para o outro através dessa crise, por essa crise. E toda essa instabilidade, claro que acima de tudo é espiritual, porque é falta de Deus na vida, vai gerando instabilidade emocional, a incapacidade de lidar com as situações adversas. Isso também vai gerando instabilidade moral, porque as pessoas começam a ter atitudes terríveis. Tem crescido o número de homicídios, de violência contra a mulher, contra crianças. Todo tipo de violência. Por isso, irmãos, mais uma vez, Deus está nos ensinando com toda essa crise que realmente o que o homem precisa
é de Deus na vida, é do Criador regendo a sua existência. Nós louvamos a Deus, queridos, porque Deus nos deu essa oportunidade, porque hoje nós estamos na presença dEle. Mas nesta manhã, nós seremos mais uma vez alertados, porque muitas vezes até nós que agora estamos na presença dEle, nascemos de novo, fomos regenerados, se nós não vigiarmos, nós podemos abrir mão da nossa vocação. Nós podemos abrir mão da obra que Deus nos faz também. A cada dia em nossas vidas, através da operosidade do Espírito Santo dEle. Por isso eu queria pensar com os irmãos nesta manhã sobre esse texto muito importante, esse texto que é uma exortação. Não é apenas uma exortação para aqueles irmãos lá no passado, há mais ou menos 2000 anos atrás. Não é uma exortação unicamente para a igreja dos Coríntios, mas é uma exortação para a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra em todos os tempos. Esse texto que nós acabamos de ler, nós podemos tirar aqui verdades tremendas. Aliás, nós podemos dividir esse texto em três momentos. Três momentos. No primeiro momento, Paulo vai exortar aquela igreja quanto à sabedoria divina, isto é, o conhecimento de Deus, sendo vivido na vida dos seus filhos, sendo vivido na vida dos discípulos de Cristo. Isso é muito importante. Quando nós estudamos hermenêutica, que é a ciência ou a arte da interpretação bíblica, tem um princípio na hermenêutica, que é o princípio dos contextos anteriores e posteriores. Isto é importante você entender isso, meu irmão, minha irmã, você que tem amor à palavra, que estuda a palavra. Quando você lê um texto, você tem que levar em consideração o contexto anterior, pode ser um versículo ou os versículos anteriores, ou um capítulo ou os capítulos anteriores ou posteriores. Nesse caso aqui, nós começamos a ler a partir do verso 6. Mas olha o que diz o capítulo 1, verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Paulo, ele está exortando aquela igreja e ele começa a sua exortação dizendo o seguinte aos irmãos, capítulo 1, verso 26. Irmãos, reparai, isto é, lembrai-vos, pois, da vossa vocação, isto é, quem vocês são. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse falando, irmãos, vocês estão lembrando, vocês sabem quem vocês são, o que vocês precisam ser e fazer. Nós precisamos, irmãos, todos os dias ouvir essa exortação. Então, capítulo 1, verso 26, irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, mas foram chamados os filhos de Deus, os pequeninos, os humildes, aqueles que se dobraram diante dele, claro, pela atuação sobrenatural do Espírito Santo, mas pequeninos aos olhos desse mundo, esse mundo de orgulho, de vaidade, de presunção. Então nós somos os vocacionados, nós somos os regenerados, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Por isso, como filhos, como discípulos, agora nós temos uma nova mente. É exatamente isso que Paulo vai falar no último versículo do texto que nós lemos. Porém, temos a mente de Cristo, nós já citamos esse versículo essa semana, e isso é muito importante, é imprescindível para o nosso discernimento, para a nossa carreira espiritual.
Então agora em Cristo nós temos a mente dele, já não pensamos mais segundo a nossa própria mente, pensamentos, percepções, mas pensamos com a mente de Cristo. Agora nós fomos alvos em Cristo, fomos alvos do conhecimento, da sabedoria divina. E é exatamente sobre isso que Paulo vai falar do versículo 6 ao 9. É uma exortação. É como se Paulo estivesse relembrando a igreja. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos, mas falamos a sabedoria de Deus. Então, nesse primeiro momento, Paulo vai falar sobre sabedoria. E ele vai dizer que existem dois tipos de sabedoria. Sabedoria aqui é a palavra grega sofia. Ele vai falar da sabedoria desse século, isto é, uma sabedoria, um conhecimento falido que não tem levado o homem aonde ele precisa estar, que é um lugar abençoado, um lugar de dignidade, um lugar de humildade, mas tem levado o homem à presunção, ao orgulho, à vaidade. Então a sabedoria desse século é a sabedoria falida, é o conhecimento puramente humano. Nesse contexto aqui, Paulo também, de alguma forma, está falando sobre o conhecimento filosófico, que era corrente naquela época, naquela cultura, o conhecimento grego, o conhecimento romano. Aliás, esse tipo de conhecimento muitas vezes se colocou numa posição de rivalidade contra o conhecimento de Deus. Os apóstolos muitas vezes tiveram que combater o conhecimento filosófico, o conhecimento humano, tentando influenciar a igreja, influenciar os cristãos. Então a sabedoria desse século aqui, irmãos, é o conhecimento humano, é o conhecimento puramente humano. É o conhecimento que advém de uma mente corrompida, degenerada pelo pecado. É um conhecimento que está em oposição ao conhecimento de Deus. É um conhecimento que se revela hostil ao conhecimento de Deus. Então Paulo primeiro vai falar sobre esse conhecimento, o conhecimento humano, o conhecimento que advém de uma mente corrompida, degenerada pelo pecado. E Paulo diz que ele tem ensinado não esse conhecimento, não essa sabedoria, não a sabedoria deste século, dos poderosos desta época, dos homens que se acham poderosos. Porque ele diz no verso 6 que essa sabedoria, esse conhecimento, é uma sabedoria, um conhecimento que se reduz a nada, de nada nos vale. De nada nos vale. E agora, irmãos, nós precisamos fazer a ponte entre o que o texto está dizendo e a nossa realidade hoje. Como que você vai aplicar essas palavras? Como você vai aplicar essa exortação? Porque Paulo está dizendo aqui que não é esse conhecimento, não é essa sabedoria deste século, dos poderosos dessa época, que é o verdadeiro conhecimento, porque esse conhecimento, ele se reduz a nada. Qual é a aplicação? A aplicação é que nós, como cristãos, irmãos, o nosso coração precisa ser inundado pelo conhecimento de Deus que vem através da palavra. Isso é algo muito prático. Nós estamos nesse mundo, nós somos rodeados pelos conhecimentos que advêm das mentes humanas. Nós somos rodeados pelo conhecimento humano, pelas percepções humanas, degeneradas, pecaminosas.
E nós, como cristãos, nós não somos mais regidos, governados, conduzidos por esse tipo de conhecimento. Ah, mas pastor, eu sei, nós sabemos disso. Muitas vezes nós sabemos, irmãos, mas na prática, esse conhecimento, ele não se revela, porque muitas vezes nós damos mais ouvidos às vozes que se levantam nessa era do que damos ouvidos a Deus. Aliás, uma palavra aqui aos jovens, aos adolescentes. Quando você está lá na sua escola e você dá mais atenção a que os colegas dizem, aquilo que eles falam, aquilo que eles ensinam, aquilo que eles propõem, e deixam de dar atenção à palavra de Deus, na verdade, isso nada mais é do que dar atenção à sabedoria humana desse século. Isso é um alerta para nós também adultos, irmãos, não apenas para adolescentes, jovens, pelo momento deles, né? Mas se nós não vigiarmos, nós tiramos os olhos da palavra e começamos a dar atenção a vozes que se levantam para corromper a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus. É interessante que isso fica, hoje em dia, até fácil da gente perceber, né, através da internet. Não é difícil, às vezes, você perceber um cristão postando um pensamento de uma pessoa que, a princípio, é até bonito, né? Parece que é bonito, mas é claramente oposto ao Evangelho de Cristo. Aliás, meu irmão, minha irmã, quando você for postar um pensamento humano, né? Pense nesse pensamento, leve esse pensamento, essa frase, enfim, ao crivo da palavra de Deus, porque muitas vezes é o sofisma que Paulo vai falar, também quando escreve a carta dele aos Coríntios, lá na segunda carta. É um pensamento que aparentemente ele é até louvável, mas quando nós levamos ao crivo da palavra de Deus, ele se torna um engano. Então, muitas vezes nós até percebemos isso, a nossa falta de conhecimento de Deus através da nossa valorização de um conhecimento que não vem de Deus, é humano e que está claramente em oposição à palavra de Deus. É claro, se um conhecimento, um pensamento humano está em sintonia com a palavra de Deus, amém. Mas nós sabemos que em grande parte não estão. Então Paulo ele começa a sua exortação. Primeiro ele vai falar que nós devemos acordar para a nossa vocação, quem somos, o que devemos fazer. Aí ele vai falar sobre o verdadeiro conhecimento. E é claro que ao falar do verdadeiro, vai falar também do falso conhecimento, a falsa sabedoria. A sabedoria deste século não é a sabedoria de Deus, a sabedoria dada por Deus. Paulo ele vai completar isso lá na segunda carta dele, quando ele diz assim, no capítulo 10 da segunda carta, do versículo 3 ao versículo 6. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, esse conhecimento do mundo, essa sabedoria do mundo, é uma sabedoria, um conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Está aqui Paulo esclarecendo mais ainda esse ponto. E toda altivez. Eu gosto muito de ler esse texto. Eu tenho falado sobre a NVT, a nova versão transformadora. Lá ela vai falar da seguinte forma, né? Derrubando as fortalezas do raciocínio humano, os falsos argumentos,
opiniões arrogantes. Tudo isso é a sabedoria desse século, desse mundo. De repente você está lá vendo a televisão, alguém se levanta e fala de algo que você acha que deve ser maravilhoso para a sua vida, mas quando você leva ao crivo da palavra de Deus, aquilo é um desastre. De repente um casal está passando por um momento difícil na vida conjugal, aí aparece lá um artista, um psicólogo. Quando esse psicólogo ele é cristão, amém, ele vai exercer conhecimento psicológico pautado na palavra, ele tem compromisso com a palavra. Mas muitas vezes esses especialistas vão dar uma solução que nada tem a ver com a verdade. Pode ser ter um amigo de trabalho, né, que faz uma sugestão para você, de repente no momento em que você colocou uma situação difícil da sua vida, te dá uma orientação que nada tem a ver com a verdade e que tem levado, infelizmente, muitos, até cristãos, ao erro, à queda. Nós estamos falando de algo muito prático aqui, irmãos, e principalmente numa época como essa, num momento de crise, onde nós somos muito pressionados. Se nós não vigiarmos, nós podemos nos ver dando mais atenção ao conhecimento desse século, à sabedoria desse século, do que ao conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Mas aí Paulo diz que ele ensina uma sabedoria, um conhecimento que não é deste século, não é fruto do conhecimento humano, da mente humana degenerada, corrompida pelo pecado. Mas ele diz no verso 7, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculto, a qual Deus preordenou desde da eternidade para a nossa glória. Ele está falando aqui, irmãos, do conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Ele está falando aqui da obra da redenção. Então agora foi nos revelado o plano redentor de Deus para a nossa vida em Cristo Jesus. E aí ele vai citar o texto de Isaías 40, aliás, Isaías 64, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Interessante que muitas vezes nós aplicamos esse versículo no sentido de falarmos da eternidade, dos céus, da Nova Jerusalém, da nossa vida eterna. É claro que de alguma forma, é claro que tem essa ligação. Mas quando Paulo diz aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado. Ele está falando aqui do conhecimento de Deus, a revelação de Deus na pessoa de Cristo, a obra redentora de Deus para a vida humana. E agora, pela graça de Deus, esse conhecimento foi semeado em nossa vida e agora nós temos o conhecimento de Deus. Deus existe, é o Deus que nos ama, que interage conosco, que tem um propósito muito bem definido para as nossas vidas, o Deus que quer se relacionar conosco em santidade da nossa parte. Porque Ele é santo, então nós devemos ser santos também. Nós devemos andar de acordo com a sua vontade, a sua verdade. Esse é o conhecimento que foi nos revelado através da pessoa de Cristo e aplicado pela obra do Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, é o que ele está dizendo no verso 10. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, nesse primeiro momento, Paulo vai falar sobre as duas sabedorias, a sabedoria deste século, corrompida, falida, que tem levado o homem ao abismo. Mas ele vai falar também da sabedoria de Deus, que é o conhecimento de Deus, um conhecimento que é divino, é sobrenatural. Nós só podemos conhecer através da operosidade do Espírito Santo. Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 1, verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só, queridos, esse conhecimento, essa sabedoria que foi plantada em nossos corações
Isso é uma obra do Espírito Santo. Nenhum homem pode chegar a esse conhecimento por si mesmo. Aliás, os filósofos sempre entenderam dessa forma. Não. Essa sabedoria é um dom da graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom. Então nós fomos alvos dessa sabedoria, somos alvos dessa sabedoria, desse conhecimento, e agora a nossa vida precisa estar pautada nesse conhecimento. Então, num primeiro momento, Paulo vai falar sobre as duas sabedorias, a sabedoria deste século, uma sabedoria falida, soberba, fruto de uma mente corrompida, de uma mente incapaz de compreender o que é realmente a vida. Mas aí, no contraponto, Paulo vai revelar a sabedoria a qual ele prega, que é uma sabedoria divina, é a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento. Aí, no segundo momento, ele vai falar que essa sabedoria, ela é dada por Deus, é uma graça de Deus, é uma obra divina, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus, e somente o Espírito de Deus pode nos dar o conhecimento. Então, nós agora somos tomados pela sabedoria de Deus, pelo conhecimento de Deus. Isso é uma obra de Deus, é a obra que se revela na salvação nos dada por Cristo Jesus. A salvação mudou a nossa mente, a nossa capacidade de pensar, o nosso jeito de pensar. Por isso, irmãos, nesta manhã, você aí em seu coração, agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você agora está na presença dele e agora você tem o conhecimento dele, porque agora você tem sido tomado pela sabedoria divina, que tem norteado a sua vida, que tem te feito caminhar por caminhos aplanados, caminhos abençoados, que tem te dado discernimento, tem te dado conhecimento para você lidar com essa vida que não é fácil. Conhecimento esse que, ministrado pelo Espírito Santo, te dá estabilidade, te dá condições, capacidade para você enfrentar, por exemplo, uma crise como essa, de uma forma estável, equilibrada, esperançosa. Isso é um presente de Deus. Agradeça a Deus aí. Dê um glória a Deus aí, meu irmão, minha irmã. Isso é um presente de Deus para nós. Mas aí Paulo, ele vai para o último momento desse texto, e agora muito importante, queridos irmãos. Então, até aqui, primeiro, a palavra mais uma vez nos exortou. Reparai, pois, na vossa vocação, estejam relembrando quem vocês são e o que devem fazer, porque agora vocês são filhos em Cristo Jesus. Vocês agora são conduzidos, governados, não pela sabedoria deste século, mas vocês são governados pela sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, que é incomparável. E agora ele vai terminar nos fazendo uma grande exortação a partir do verso 12. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Como que começa o versículo 12? Se você está aí com a nossa tradução, aliás, nesse ponto aqui, a nossa tradução foi muito feliz, porque ela está em grande sintonia lá com o original no grego.
Qual é a primeira palavra do versículo 12? Quem vai colocar aí para a gente ver? Qual é a primeira palavra do versículo 12? Nós temos aí algo muito importante. O versículo 12 vai começar com uma locução. Bom dia, Jefferson. O versículo 12 vai começar assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Vamos agora ter a cena completa do que lemos. Falamos aqui em 3 momentos. No primeiro momento, Paulo nos expõe que nós estamos agora debaixo da sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Num segundo momento, ele vai falar que essa sabedoria divina, esse conhecimento divino é um dom. Nenhum homem pode chegar a ele por si mesmo. Os homens são incapazes. É um dom, é uma graça. Isso, Sérgio. Ora, essa palavrinha aí, ela é importantíssima para a gente compreender o contexto desse texto que nós estamos lendo. Então, no primeiro momento, Paulo vai falar da sabedoria divina, a qual agora nós somos regidos por ela. Vai falar que essa sabedoria divina, esse conhecimento divino, soberano, perfeito, infinito, é um dom. É um dom. Nenhum homem pode chegar a ele por si mesmo, mas é um dom da graça de Deus. Por isso, nós devemos viver em gratidão a Deus, porque fomos alvos da sabedoria, do conhecimento dele, o conhecimento da salvação, que agora somos salvos, temos Cristo na vida, não estamos sozinhos nesse universo. Sabedoria divina, primeiro momento, segundo momento, é um dom da graça de Deus. E agora, queridos, é um dom o qual nós devemos ser responsáveis por ele, por ter recebido ele. Sabedoria divina, dom da graça, dom que exige responsabilidade, comprometimento. Por que Paulo agora, no verso 12, ele diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Ora, você já ouviu essa expressão, ora? Ora é uma locução interjetiva, ou uma locução, ou uma interjeição. Qual é o significado dessa locução, dessa interjeição? A ideia aqui é, quando você diz ora, você está expressando um espanto, uma desaprovação, é um protesto. Vamos lembrar dessa expressão que nós usamos muito, né? Que é uma gíria que, na verdade, foi importada dos nossos irmãos portugueses. Ora bola! Já falou isso? Ora bola! Já ouviu isso? Ora bola! O que essa expressão significa? Ora bola! Significa exatamente isso. Um espanto, uma desaprovação diante de alguma coisa, um protesto. Então é como se Paulo estivesse dizendo aqui no versículo 12, ele começa esse versículo dizendo, depois que ele fala sobre a nossa vocação, que nós devemos estar sempre lembrando quem somos, o que devemos fazer, ele vai falar sobre a sabedoria divina que foi nos dada pela graça,
Temos agora essa nova vida, somos filhos de Deus, discípulos de Cristo, devemos honrar a nossa filiação, devemos honrar o nosso Senhor, devemos honrar o nome de Cristo na nossa vida. Por isso, verso 12, ora bolas. É como se Paulo estivesse falando, ora bolas. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, gente, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por que ele agora começa esse versículo 12 com essa locução aqui, que tem essa ideia de desaprovação, de protesto, ora bolas? Volto a falar aqui sobre aquele princípio da hermenêutica, da interpretação bíblica. Nós devemos levar em consideração o contexto anterior e o contexto posterior. Nós vamos entender por que ele começa o versículo 12, tipo protestando, à medida em que a gente leia o capítulo 3, que vai dizer o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele diz isso por quê? Porque aquela igreja, ela estava tendo atitudes que não deveriam ter. Aqueles irmãos estavam tendo atitudes que não deveriam ter. Estavam se comportando como meninos na fé, fazendo meninices. Não estavam amadurecendo na fé, estavam tendo atitudes que não deveriam ter, estavam falando coisas que não deveriam falar, estavam fazendo escolhas que não deveriam fazer, estavam tendo reações que não deveriam ter. Por isso que Paulo vai falar da sabedoria de Deus, que agora nós somos alvos dessa sabedoria, nós temos agora acesso a essa sabedoria, conhecimento de Deus através do Espírito Santo. Por isso, ora bolas. Então, nós não podemos viver de acordo com o espírito do mundo, e sim de acordo com o espírito que vem de Deus. Deu para entender, meu irmão? É uma exortação. O apóstolo de Cristo está protestando, porque ele tem recebido notícias daquela igreja, que aquela igreja não está se comportando como deveria se comportar. Vamos pensar nessa crise, irmãos, como nós temos nos comportado nessa crise. Quais as reações que nós temos tido, a começar dentro da nossa própria casa. Como nós estamos reagindo a tudo isso? Nós estamos reagindo de uma forma espiritual? Nós estamos reagindo como filhos de Deus, como pessoas que têm o conhecimento de Deus, têm o conhecimento da palavra. Conhecimento esse que nos diz que a vida é isso aí. Nesse mundo nós teríamos aflições, que nós seríamos perseguidos, que nós enfrentaríamos situações que na verdade nós nunca imaginávamos que iríamos enfrentar, como estamos enfrentando agora. A gente ouve muito isso: pastor, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, que nós iríamos passar por isso. Sim, nós nunca imaginamos, o fato em si, o Covid-19, mas que nós vamos enfrentar situações difíceis, dolorosas, está aqui na Bíblia, irmãos. Está aqui na Bíblia, está aqui nesse conhecimento revelado a nós. Por isso que o autor sagrado vai falar: Pedro, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, com o intuito de provar-vos. Não estranheis. Não estranheis. Muitas vezes nós estranhamos, o porquê estamos enfrentando determinada provação, tribulação, perseguição, dificuldade, privação. Nós estranhamos. É como se nós estivéssemos sendo assim, pegos de surpresa. Olha o que está acontecendo comigo. Não é isso que a Bíblia nos revela. Pelo contrário, a Bíblia nos diz, Jesus nos diz, que nós vamos enfrentar situações difíceis. Por isso, nesta manhã, queridos, Deus está mais uma vez nos relembrando quem somos. Somos vocacionados, somos filhos de Deus, discípulos de Cristo. Como tais, nós recebemos o conhecimento, a sabedoria divina, não o conhecimento desse mundo, esse conhecimento apodrecido, decadente, falido, que tem levado o homem ao abismo. Por isso nós não devemos dar ouvidos a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de voz.
a esse tipo de sugestão, ou essas sugestões, que muitas vezes nós nos vemos diante delas, mas que nós devemos exclusivamente abrir o coração para a palavra de Deus. E aí Paulo vai terminar exortando, protestando, reprovando. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. E por que Paulo fala isso? Porque estavam acontecendo coisas no meio daquela igreja, ou na vida daqueles irmãos, que eram coisas que estavam em sintonia com as coisas do mundo, posturas mundanas. Mas agora não pode mais, porque agora nós estamos em Cristo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que foi nos dado gratuitamente? Não apenas a salvação, mas também foi nos dado gratuitamente em Cristo poder, irmãos, unção para enfrentar os muitos desafios de uma forma abençoada, equilibrada. Toma posse aí, meu irmão, minha irmã. Toma posse daquilo que Jesus fez na cruz. Toma posse. Sim, a salvação é nossa. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém vai nos roubar a salvação, mas vamos viver como salvos. E vamos entender que a salvação tem desdobramentos na vida de um salvo. Um salvo vai viver como salvo, um salvo vai viver como um bom soldado de Cristo, um salvo vai viver na unção, na intrepidez, um salvo vai viver de uma forma consciente, equilibrada, mesmo diante das fortes tempestades. Viva assim, meu irmão, minha irmã. Vamos começar essa semana assim. Vamos começar essa semana de uma forma abençoada, digna. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, não. Agora nós nascemos de novo. Nós temos recebido o Espírito de Deus, o conhecimento de Deus, a operosidade do Espírito Santo, que nos dá condições, que nos dá discernimento para enfrentarmos as situações adversas da vida. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aliás, essa frase aqui, conferindo coisas espirituais com espirituais. Vou voltar a citar a Nova Versão Transformadora. Estou até sendo meio cansativo com isso, mas porque é muito boa essa tradução. Porque lá na tradução NVT, essa frase está assim: conferindo verdades espirituais a pessoas espirituais. Dá mais clareza, né? Então, olha só, essas verdades espirituais estão sendo passadas a pessoas que são espirituais, que têm visão espiritual, discernimento espiritual, que não enxergam apenas aquilo que se toca, que se vê, mas tem um olhar por trás. Quando você, meu irmão, minha irmã, está sendo provocado, provocada lá no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, por alguém que infelizmente não tem a Deus, está sendo usado pelo diabo, você tem que discernir isso. Você não pode olhar para o fato em si, e você não pode responder à provocação com outra provocação. Você não pode responder um mal com outro mal, mas aí você vai ter visão espiritual. Você vai discernir que o diabo de repente está usando uma pessoa, uma circunstância para tentar prejudicar o seu relacionamento com Deus, para tentar tocar na sua alma, no seu espírito, te fazer coisas que você não pode fazer. Isso é ter visão espiritual, isso é viver tomado pela sabedoria e pelo conhecimento de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque, aliás, lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, o homem que não tem Deus, ele não discerne essas coisas, não compreende, mas nós não, nós compreendemos, irmãos.
Porém, o homem espiritual julga, isto é, compreende todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, isto é, ele mesmo não é compreendido por ninguém, sim. Quando você ama o seu inimigo e ora por ele, isso é incompreensível àquela mente que ainda é escrava do pecado. Por isso que muitas pessoas dizem que os cristãos são bobos, ignorantes. São bobos porque eles amam aqueles que muitas vezes os prejudicam. Olha só, irmãos, como a palavra de Deus é linda, profunda. Então, olha só. Porém, um homem espiritual, o homem que recebeu a sabedoria divina, o conhecimento divino, através da obra do Espírito Santo, julga, compreende todas as coisas, todas as realidades que o envolvem. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém, não é compreendido, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que texto maravilhoso, revelador. Concluímos dizendo o seguinte, irmãos: sejamos responsáveis, comprometidos com a nossa vocação, a nossa salvação, que possamos revelar a nossa própria, que possamos revelar a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Somos espirituais, filhos de Deus. Nesse texto, hoje, nós aprendemos e, mais uma vez, fomos exortados quanto à nossa vocação, capítulo 1, verso 26. Todos os dias nós precisamos lembrar quem somos, o que devemos fazer. Como vocacionados, não somos mais governados, conduzidos pela sabedoria desse século, pelo conhecimento desse século, pelo conhecimento de uma mente que é degenerada, corrompida, mas agora, como salvos, nós recebemos a sabedoria e o conhecimento de Deus. Vimos que isso é uma graça, a partir do verso 10, é um presente, é um dom. Louvado seja Deus, agradecemos a Ele todos os dias porque estamos nessa posição. E a partir do verso 12, o último momento do texto em que Paulo agora exorta, Paulo agora, naquele momento, estava protestando porque os cristãos de Corintos não estavam vivendo como deveriam viver, como filhos, como discípulos, como pessoas que foram regeneradas, que receberam um conhecimento, a sabedoria de Deus, mas estavam vacilando. Ora bolas, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Vamos viver como tais. Nós temos a mente de Cristo. Que Deus nos ajude a viver assim, irmãos, para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Pense nisso, lê esse texto novamente. Estamos aí nessa crise, vamos reagir da forma correta. Vamos reagir de uma forma abençoada. Vamos reagir não como o velho homem, mas como o novo homem gerado em Cristo Jesus. Por isso, seja um cristão equilibrado, mesmo diante das pressões. Aí em sua casa, para com seus queridos, seja uma pessoa generosa, paciente. Não está sendo fácil para ninguém. Não podemos perder o controle. Vamos lembrar do fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio. Entender o recado de Deus nos dado hoje, irmãos. Esse é o recado de Deus. Vamos lembrar dessas palavras: vocação, conhecimento divino, dom, responsabilidade, comprometimento. Somos salvos, vamos viver como salvos. Não abra mão da sua vocação, não abra mão
Não abra mão. E nós sabemos que o diabo vai fazer de tudo para que possamos abrir mão. Não vamos abrir, não na nossa força, mas no poder de Jesus Cristo. Não vamos abrir mão. Que Deus nos ajude. Eu sei que não posso falar muito, porque não é como se nós estivéssemos lá na igreja, né, irmãos? Aqui, através da internet, mas essa palavra fala tanto ao coração, fala tanto. Não dá vontade de parar de falar sobre as coisas de Deus, porque elas enchem a nossa vida de alegria, de esperança, de vigor. Isso é bom. A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Louvado seja Deus. Como que essa palavra nos abençoa, como que ela gera fé no nosso coração, discernimento. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos um dia abençoado. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão conosco, Elias também está conosco, o nosso irmão Lucas, a nossa irmã Rose, Diácono Milton. O Renato me deu aqui uma folhinha, né, porque eu não consigo identificar todos. Nosso irmão Diácono Marcelo Almo, nossa irmã Célia, nossa irmã Devanilda, Yolanda. A Renata está falando aqui que tem irmãos de outras igrejas. Que Deus também abençoe vocês, meus irmãos. Tem um irmão aqui lá da igreja presbiteriana Serra lá no Espírito Santo. Que Deus abençoe, meu irmão, você e a sua igreja. Vamos continuar firmes. Vamos orar. Vou pedir que o Felipe toque um pouquinho mais baixo. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra poderosa que mais uma vez nos exortou a vivermos como filhos de Deus, salvos. Queremos agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana. No dia 3, a nossa irmã Antonielle. Que Deus abençoe a sua vida, Antonielle, a sua casa, a sua família. No dia 6/6, a nossa irmã Letícia Mota. Letícia, que Deus abençoe sua vida, sua família, seu esposo. Aniversário de casamento, no dia 6 também vão estar aniversariando os nossos irmãos Samuel e Iveli. Mais um ano de vida matrimonial, não sei quantos anos. Mas vamos agradecer a Deus pelos nossos irmãos que vão estar aniversariando. Aniversário de nascimento no dia 3/6, a nossa irmã Antonielle, e no dia 6/6, a nossa irmã Letícia Mota. E aniversário de casamento, os nossos irmãos Samuel e Iveli. Vamos continuar orando pela nossa irmã Hilda, irmã lá da Igreja Presbiteriana de Conselheiro Paulino, que foi contaminada pelo Covid-19, que Deus esteja sustentando a nossa irmã, sustentando também, que Deus esteja sustentando o nosso país nesse momento, as demais nações, e que nós realmente possamos, com tudo isso, ouvir a voz de Deus, irmãos. Deus está falando com essa crise. Aliás, Deus está falando através dessa crise. Deus está falando através desse vírus. Que nós possamos ouvir, que nós possamos crescer. Queremos crescer, queremos sair dessa crise fortalecidos, diferentes, amadurecidos. Aleluia, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Sim, Marcelo, não está sendo difícil, não está sendo, aliás, fácil, está sendo difícil. Mas nós precisamos sim perseverar. É isso aí, meu irmão. Deus está no controle. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado por tua palavra que mais uma vez falou profundamente aos nossos corações. Obrigado porque estamos na tua presença, Pai. Obrigado porque agora as nossas mentes são saneadas pelo teu conhecimento. Obrigado porque as nossas vidas agora são conduzidas pelo teu poder, pela tua sabedoria, pelo teu conhecimento, que gera em nós fé
fé salvadora, gera em nós esperança, gera em nós discernimento. Sabemos agora quem somos, o que devemos ser e fazer. Somos teus filhos e devemos viver como tais. Obrigado por essa sabedoria, esse conhecimento que inunda a nossa alma e que nos dá paz, alegria e esperança. Obrigado porque é um dom. É um dom. A tua sabedoria foi nos dada através do sacrifício de Cristo e aplicada pela obra do Espírito Santo através da tua palavra, a tua verdade, que é loucura para esse mundo, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia! Louvado seja o teu nome. E nos ajude, Pai, porque nós devemos ser responsáveis para com a nossa vocação, nós devemos ser responsáveis para com esse conhecimento que o Senhor nos deu. Que nós possamos ser responsáveis, que nós não negligenciemos tão grande salvação e o que a salvação realiza em nossas vidas. Que nós não sejamos indiferentes, insensíveis, negligentes, não. Mas que possamos ser operosos, que nós possamos ser comprometidos, que nós possamos honrar a nossa vida espiritual e o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nos ajude a viver como discípulos de Jesus salvos em Cristo Jesus. Pai, também nós rogamos que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos que estão aniversariando essa semana. Ó Pai, esteja abençoando a nossa irmã Antonielle, a nossa irmã Letícia. Também esteja abençoando os nossos irmãos Samuel e Veli, que estão completando mais um ano de vida matrimonial. Esteja também, Pai, abençoando todos os que estão conosco de outras igrejas, que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir posteriormente. Que essa palavra possa também realizar coisas maravilhosas nessas vidas. Tenha fé nisso, meu irmão. Aqui ninguém pregou palavra humana, pregamos a palavra de Deus, está lá na palavra. Abra a Bíblia, vá lá, confie nessa palavra. Abençoe, Pai, a nossa nação, o nosso estado, o nosso município, diante dessa crise que nós estamos vivendo. Cumpre os teus propósitos, Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E nós nos submetemos à tua soberana vontade. Mas nós oramos, intercedemos pelas vidas que estão sofrendo diante dessa crise, não apenas com a doença em si, não apenas com as perdas, a perda de vida, mas também, Pai, pessoas perdendo o emprego, o trabalho, a fonte de renda. Mas que essas pessoas possam ser tomadas pela esperança de que em Ti podemos todas as coisas. Vamos passar por isso. Vamos passar, o Senhor há de nos dar a vitória. A vitória já é nossa, já é nossa. Encha-nos a cada dia de esperança, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, à noite nós estaremos aqui novamente, às 19 horas, encerrando esse dia, buscando também a palavra de Deus. Não dá vontade nem de ir embora, né? É bom estar aqui com os irmãos, ou vendo as mensagens dos irmãos. Lucimar Cardoso está pedindo oração. Vamos orar também por você, Lucimar, agora. Pai, esteja abençoando a Lucimar. Ela está pedindo oração, ela precisa de Ti, do Teu poder, da Tua unção. Que agora, nesse momento, Teu Espírito Santo esteja falando ao seu coração, abençoando a sua vida, fortalecendo a sua vida. Lucimar, você pertence a Deus, você pertence a Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E o diabo não nos toca. Pode sim dificultar a nossa caminhada, mas nós pertencemos a Deus, e ninguém é maior do que Deus, nenhuma criatura é maior do que o Criador. Obrigado, abençoe tua serva em nome de Jesus, Pai.
Amém, Senhor. Queridos, à noite nós estaremos aqui. Marcelo Almo também está pedindo aqui, pastor, peço aos irmãos que orem pela vida do nosso irmão Arthur e de sua família, da igreja de Conselheiro. O nosso irmão perdeu seu pai. Então vamos também orar por essa família enlutada, nosso irmão Arthur. Deus esteja abençoando o Arthur, a sua família, consolando, confortando os teus amados que perderam o seu ente querido. Que teu Espírito Santo esteja confortando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Sempre estará, porque Ele é fiel. À noite nós estaremos aqui às 19 horas. Fiquem com Deus, irmãos.